Como é que funciona a embreagem? Tá, imagina o seguinte. Alguém falou para você que você tem que ir lá fazer a manutenção da embreagem do seu carro. Aí você levou o carro naquele mecânico de confiança e quando você chegou lá, o mecânico falou para você, olha, a gente tem que fazer a manutenção aqui de 3 peças. Platô, disco de embreagem e volante do motor. Aí você vai olhar para ele e vai falar... vai falar não, né? Você vai pensar, não entendi bulhufas nenhuma. Eu não sou mecânico, eu não preciso entender isso, né? Não precisa. Mas, na verdade, é o que a gente vai entender aqui. O que é isso? O que é volante do motor? O que é disco de embreagem? E o que é platô? Vem aqui comigo. Olha esse desenho que maravilhoso. Brincadeira. Aqui é o seguinte. Aqui está todo o conjunto de embreagem. São 3 discos. Esse disco aqui, esse primeiro disco, é o volante do motor. Michael, volante do motor? Motor tem volante? Se eu viro o volante, eu viro o motor? Não. Nada disso. Veja bem, não é volante de direção. Não é aquele volante que você pega. O que acontece? Quando você liga o motor, ele começa a trabalhar toda a força que o motor produz, toda, seja pouca, seja muito, seja médio, essa força ela é canalizada em uma única peça, volante do motor. É um disco, que eu vou colocar uma foto de verdade para você ver aí o que é o volante do motor na real. E esse volante, ele gira conforme o motor trabalha. Então quando você pisa no acelerador, que a rotação do motor aumenta, esse volante do motor, esse disco, ele começa a rotacionar mais rapidamente. Quando você tira o pé do acelerador, o giro do motor diminui e o volante do motor também começa a diminuir a rotação. Então ele está inteiramente ligado com o motor, toda a força do motor canalizada para essa peça. Acelerou, ele vai rodar mais, acelerou menos, ele vai rodar menos. Ok? Entenda isso. Isso é o volante do motor. Tá. Agora, tem o disco do meio aqui, que é o disco de embreagem. Dá uma atenção especial para esse camarada aqui do meio. O disco de embreagem é o X da questão. É ele que vai fazer com que o carro ande na real. Ele é um disco um pouquinho diferente. Vou explicar aqui. Ele tem alguns materiais na borda que chama lona de atrito. É material de atrito. É um material que através desse material que vai acontecer o atrito entre esses 2 discos laterais. Beleza, já eu volto nele. Esse é o disco de embreagem. E o terceiro e último aqui é o platô. O platô tem uma peculiaridade que você precisa entender. Esse disco, ele está ligado a essa carcaça externa e ele é parafusado no volante do motor. Literalmente, ele é parafusado. O que isso significa? Significa que quando o volante do motor rotaciona, gira, o platô gira juntinho, exatamente na mesma rotação, porque ambos estão parafusados. Tá? Eles são parafusados. Então, quando esse gira, esse também gira. Esse está parafusado nele. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Aqui eu desenhei eles distantes, para que você entenda o conceito. Mas, na real, não é distante assim, tá? São milímetros de distância que eles ficam um do outro. Quando você olha assim, parece que está tudo grudado, está tudo junto. Mas, na real, não é. Eles estão distantes milímetros que permite com que esse do meio aqui fique livre. Ok? Então aqui eu desenho de uma forma que você consiga entender eles separados, mas para você entender o conceito. Beleza. O que acontece aqui? Esse disco do meio, que é o disco da embreagem, se você observar, ele tem um furo no meio, que tem um encaixe ali de umas engrenagenzinhas que vai encaixar um eixo. Esse eixo, ele passa dentro do platô, ou seja, no meio do platô, porque tem um buraco aqui também, e ele vai lá para a caixa de marcha, para a caixa de transmissão. E de lá, de acordo com a marcha que você selecionou, vai gerar um resultado
para as rodas em velocidade. As rodas vai girar mais ou menos. Então o segredo é o seguinte, quando você vai fazer a manutenção do carro, o segredo não. Quando você vai fazer a manutenção do carro, geralmente o mecânico pede para você trocar disco de embreagem e platô, são esses dois. E tem que tirar o volante do motor e mandar lá fazer uma polida, uma lixada, o serviço deles, para os três ficar filezinho. Mas quando você vai comprar o conjunto de embreagem, geralmente são esses dois, platô e disco. Platô e disco de embreagem, beleza? Agora vamos entender o conceito. É o seguinte, quando você pisa na embreagem, você afasta esses dois discos das laterais desse disco do meio, deixando o disco do meio livre. O disco do meio estando livre, ele não roda. Ele não rodando, o eixo do meio, que está conectado com ele, não vai rodar, então a gente não tem a entrega do motor acontecendo para as rodas, porque existiu essa interrupção aqui. Então, quando você pisa na embreagem, você afasta o platô do disco de embreagem. O disco de embreagem não roda e as rodas não gira porque não está recebendo a força do motor. A embreagem, ela é o que conecta a força do motor com as rodas. Ok? Isso tem que ficar bem vivo na sua memória. A embreagem é o que conecta a força do motor com as rodas. Beleza. Aí quando você começa a soltar a embreagem, você começa a aproximar esses dois discos das laterais nesse disco do meio, que é o disco de embreagem. Então vai chegar um momento que vai começar a ter atrito, ou seja, os dois lados vai estar sendo vai estar prensando esse disco do meio, fazendo força para que ele comece a rotacionar, ele comece a girar mesmo. Quando ele começar a girar, o eixo vai girar, de acordo com a marcha, as rodas vai girar também, ok? Então, conforme você vai soltando a embreagem, você vai permitindo que esse atrito aconteça e então você consegue andar com o carro. Maravilha, o conceito é esse. Então agora a gente vai ver um disco de embreagem de verdade, que eu trouxe para que você possa entender na real como que funciona. Então olha aqui que legal, ó. Esse aqui é o disco de embreagem de um carro comum, disco de embreagem. Se você observar, no meio dele tem um buraco e nesse buraco tem umas engrenagenzinhas, tá vendo? É nesse buraco que é encaixado o eixo que vai ser levado lá para a caixa de marcha. Quando esse disco roda, o carro, se tiver engatado marcha, ele anda. Então, olha o material de atrito, que bacana. Ó. É um material preparado para ter atrito. Conforme você vai usando, a embreagem vai gastando, esse material ele vai sendo consumido. Aí é um momento que precisa haver a troca, a manutenção, né? E tá vendo essas molas aqui? Maicon, para que servem essas molas? Seguinte, lembra que eu falei que a embreagem ela serve para amaciar todo o processo? Vamos imaginar que uma pessoa soltou a embreagem de forma mais rápida do que deveria. Aí o carro vai dar tranco, né? Tem pessoas que esses tranquinhos, quando vai sair, ou quando vai trocar de marcha, quando vai fazer um estacionamento, a pessoa, né, solta a embreagem, o carro faz assim, vai trocar a marcha. Gente, isso não é normal, tá? Tem gente que acha que isso é normal, que faz parte. Ah, é normal, é assim mesmo. Não, é porque está usando a embreagem de forma errada. A embreagem ela foi feita para permitir que você tenha uma direção linear, macia, que você consiga fazer trocas de marcha sem perceber assim, através do solavanco, né? Que você consiga fazer uma saída macia, tranquila. Tudo isso é possível quando você usa a embreagem de forma correta. Então, se você dá tranco na hora de sair, se você dá tranco na hora de trocar a marcha, se você conhece alguém que faz isso, tá errado. Beleza? Tá desgastando o conjunto, fazendo com que ele faça um esforço, receba um impacto, receba uma carga que tá errado. E essas molas, elas servem justamente para tentar amenizar esse desgaste.
Então, pensa no seguinte, uma pessoa foi lá e soltou a embreagem mais rápido do que deve. O que vai acontecer? Esses dois discos vão pressionar o disco do meio de uma vez, rápido demais. Ou seja, vai tentar fazer ele girar de um segundo para o outro de uma vez. Se não existisse essas molas, o que vai acontecer? O atrito acontece só nessas partes mais externas, né, dos discos. Se não tivesse essas molas, ele iria colar, esses dois discos iriam colar no disco de embreagem de uma vez e ia tentar fazer o eixo girar de uma vez sem nenhum amortecimento. Todo o impacto, toda a força que está vindo do motor seria passada para cá de uma vez. Só que com essa mola, quando os discos colam aqui nas laterais e faz com que essa parte externa comece a girar de forma mais rápida, existem essas molas que é para amortecer a torção do disco. Então é como se ela permitisse que essa parte de fora recebesse todo o impacto, mas a parte do meio fosse amortecida, ou seja, o que vai ser passado para o eixo é amortecido através desses sistemas de mola. Então são molas que amenizam a torção do disco que acontece quando a pessoa solta a embreagem rápido demais de forma prejudicial. Então serve para amenizar. Ah, Maicon, então eu posso soltar a embreagem sempre, de uma vez, tudo errado, porque tem as molas ali, né, que vai me ajudar, que vai amortecer para não estragar o carro. Não, tá errado. É um sistema que ameniza, mas não tira o dano, porque a força que vem do motor é muito forte. Quando você solta a embreagem de uma vez, essa transferência de torque, de potência, acontece de forma que essas molas chegam a ser, sabe, não suficiente, porque você está soltando errado. Então você tem que controlar, saber trabalhar a embreagem para fazer essa entrega do motor para o sistema de transmissão de forma macia, de forma que não danifique. Né? Imagina alguém chegando na sua cama 4 horas da manhã para te acordar de uma vez. Acorda. O que você vai fazer? Você vai assustar. Então, quando você solta a embreagem de uma vez, é como se você desse um susto em todo o sistema de transmissão, porque ele recebe aquela carga de uma vez. Isso danifica. Beleza? Vamos conhecer agora o platô? O platô é mais pesadinho, tá, gente? Seguinte, ó, esse é o platô. Ele está nessa posição aqui, e aqui dentro tem o disco, né, que é o disco que vai estar girando de um dos lados do disco de embreagem, que é esse do meio. Vai estar girando de um dos lados, beleza? E, curiosamente, aqui tem um buraco, né, que eu falei onde passa o eixo de transmissão, e curiosamente, aqui é um sistema de mola. Isso aqui é um sistema de mola. Como assim, Maicon, um sistema de mola? Vou explicar esse sistema de mola, mas olha, vou mostrar os buracos aqui. Tá vendo os buraquinhos que tem? Aqui, ó. Olha lá. Esses buracos são através dele que o platô ele acaba sendo preso lá no volante do motor. Então, essas molas que eu vou explicar aqui agora, elas são mais ou menos assim, ó. Elas têm umas pontas para cima, beleza? O que acontece? Existe um rolamento, quando o sistema está montadinho, certinho, um rolamento que ele apoia em cima dessas molas, para quando você pisar na embreagem, esse rolamento ele é empurrado sobre as molas, e as molas fazem assim, ó. A parte do disco que afasta, o disco do platô que afasta do disco de embreagem. O volante do motor ele não chega mais para cá. É esse aqui que chega mais para lá. Entendeu? Não é que eles afastam de forma igual. Você vai um tanto para lá, um tanto para cá. Não. Esse aqui é fixo e esse aqui que afasta ou aperta, imprensando o do meio no volante do motor. Então existe esse mecanismo de mola. E por que é um rolamento que empurra as molas?
Porque imagina se você colocasse alguma coisa que não rodasse junto para empurrar as molas que estão girando. Lembra que eu falei que o platô ele gira junto com o volante do motor porque eles estão parafusados? Então, se está girando, a única coisa que você pode colocar ali sobre as molas que estão girando para empurrar essas molas e fazer com que o platô se afaste do disco de embreagem é um rolamento. Então, coloca-se um rolamento para ele girar junto com o platô e quando você pisa na embreagem, o mecanismo empurra esse rolamento e faz com que esse trabalho da mola aconteça, e esse levantar aqui das pontas faz com que o platô se afaste do disco de embreagem, deixando ele livre. Bacana, né? Uma engenharia muito massa. E é assim que acontece. Então, o único que se movimenta na real mesmo é o platô, e o volante do motor, ele é fixo. Maravilha!